Queridos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Semana passada nós começamos essa série de mensagens, uma história de amor e graça contada por Jesus a caminho do Calvário. Só corrigindo um detalhe, eu dizia na semana passada que essa era a única história que Jesus contava a caminho do Calvário. Na verdade, ela é a primeira história, né? O Senhor contará várias outras. É um caminho longo, né? Desde que Jesus se dispõe a ir para Jerusalém, e muitas coisas acontecem neste caminho. Então é interessante que, se você porventura ler em Lucas capítulo 9, versículos 50 e 51, que diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, esse versículo, ele nos posiciona dentro de um contexto, exatamente quando o texto é muito claro. Os dias em que Jesus havia de ser assunto aos céus, de voltar ao Pai, era certamente já o final do seu ministério, final dos 3 anos de ministério, e daqui para frente Jesus agora segue para Jerusalém, onde será preso, né? Onde ali será crucificado, morto, sepultado, haverá de ressuscitar e ser assunto aos céus. De modo que, se você começar a ler a partir do capítulo 9 de Lucas, do versículo 51, em que Jesus começa o seu caminho em direção a Jerusalém, e você for lendo aqui no livro de Lucas, você vai observar que no decorrer de todo esse caminho, muitas coisas acontecem, não é? E de sorte que você vai lendo, chega um momento que, se você não estiver atento, você perderá a noção do começo dessa porção de Lucas. Ou seja, o começo é, desde que Jesus percebeu que os dias de ser assunto aos céus havia chegado, ele agora começa um caminho, que é o caminho do Calvário. Então, desde o versículo 51 para frente, ele agora vai em direção a Jerusalém, e lá então ele será preso, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e assunto aos céus. Logo, nós queremos tomar não todo esse caminho, porque nós requeriríamos muito tempo para fazer toda essa abordagem, mas nós vamos até a primeira história, que é a história que Jesus conta acerca do samaritano. Então vamos aproveitar capítulo 9 de Lucas, versículo 51, até o capítulo 10 de Lucas, né? Ou pelo menos uma parte do capítulo 10 de Lucas, da parte do samaritano. Bem, de todo modo, eu quero iniciar essa ministração convidando os irmãos a meditarem, a pensarem, ou melhor, a considerarem exatamente essa disposição de Cristo Jesus. O texto é claro quando diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ora, você pode olhar e falar assim: mas qual o sentido de ele ser assunto ao céu e ele então decidir ter uma resolução de ir para Jerusalém, e essa resolução ser uma intrépida resolução? Ora, é porque Jesus sabia, primeiro, para o que ele veio aqui na terra.
Ele sabia desde o momento em que ele se faz carne, desde a sua encarnação, durante todo o seu viver humano, Jesus tinha clareza acerca desse caminho do esvaziamento, esse caminho da entrega, esse caminho da renúncia, de modo que o seu fim, até a cruz, né? Depois da cruz, segue-se um novo começo. A cruz é o fim dessa história humana de Cristo antes do novo homem. Ele sabia que tudo o que lhe esperava nessa terra era dor e sofrimento. Logo, ele, quando entendeu, percebeu que era hora de ele voltar ao Pai, falou assim: bem, então agora eu preciso fazer cumprir as profecias acerca da paixão, da minha morte, dos meus sofrimentos. Ele sabia que indo para Jerusalém ele seria preso. Não sem razão seus discípulos muitas vezes diziam: Senhor, não vá para Jerusalém, porque eles vão te prender. O próprio Senhor também disse em outro lugar, em Mateus 16, dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele seja preso, que ele seja insultado, que ele seja crucificado, que ele seja morto. Ou seja, Jesus sabia, ele tinha plena clareza da obra que ele viera realizar aqui na terra. Ele não veio para um passeio, ele não veio para ser aclamado pelos homens, não, ele veio para abrir um caminho, um novo e um vivo caminho, na consciência e no coração do homem. Por isso ele se veste da humanidade e fala: agora eu vou abrir esse caminho dentro da consciência do homem. E esse caminho que ele abre na consciência humana é o caminho que nos permite voltar ao Pai. Ou seja, ninguém poderá retornar ao Pai, retornar à casa do Pai. Nenhum homem poderá ter o seu acesso ao reino de Deus, se não trilhar este caminho que o próprio Cristo veio realizar. Ou seja, Jesus ele veio e ele diz: olha, antes de vocês virem e voltarem ao Pai, eu, Jesus de Nazaré, vou trilhar este caminho. Ou seja, o próprio Jesus, homem, ele experimenta na sua própria carne aquilo que nós devemos também experimentar. Ele se torna ali o primeiro a trilhar esse caminho, ele se torna, portanto, o modelo. E então, esse capítulo 9, a partir do 51, vai mostrar para a gente como é esse caminho, de maneira que tão logo, presta atenção, Jesus, ele diz que voltaria, que iria para Jerusalém, onde seria preso. Ele envia uma embaixada, ou melhor, ele envia ali mensageiros, 2 mensageiros, Tiago e João, para preparar o caminho, para ir abrindo o caminho. Eles chegaram a uma aldeia de samaritanos. Jesus indo para Jerusalém, chegando a uma aldeia de samaritanos, vão lá Pedro e João preparar um lugar para Jesus pousar naquela noite. Ou seja, Jesus ia andando em direção a Jerusalém, passou por essa aldeia, ele iria pernoitar ali com seus discípulos, e assim passando em outras cidades posteriormente, ele ia pernoitando, mas sempre avançando, sempre no caminho, sempre em direção a Jerusalém. Chegando nessa aldeia de samaritanos, Tiago e João foram à frente, foram lá dizendo: olha, precisamos de um lugar para acolher por essa noite a Jesus de Nazaré. Diz o texto bíblico, nós não vamos ler porque é longo, vocês podem fazer toda a leitura, que quando os samaritanos olharam para o rosto de Jesus, eles falaram assim: olha, nós não vamos acolher este homem aqui conosco, nós não vamos acolher. Por qual motivo? Por qual motivo que os samaritanos não quiseram receber Jesus em sua aldeia? Diz o texto bíblico: porque eles perceberam que o semblante de Jesus era o semblante de quem ia para Jerusalém. Ou seja,
não, você é um judeu, você está indo para Jerusalém, e nós não podemos receber em nossas portas, em nossa casa, em nossa aldeia, um judeu. Vocês sabem que os judeus e os samaritanos, eles tinham um problema, porque na raiz dessa história, os samaritanos eram na verdade judeus legítimos. Quando por ocasião que o povo foi levado para o cativeiro, 10 tribos foram para a Síria, e 2 tribos foram para a Babilônia. No retorno do cativeiro, aconteceu da reconstrução do templo, muitos judeus que haviam permanecido em Jerusalém e também ali em Samaria, haviam contraído casamentos mistos com outros povos. Era um judeu que se casou com uma amonita, um hebreu que se casou com uma egípcia, e assim houve uma mistura de povos, e esse povo que contraiu essa mistura, esses hebreus, passaram a ser chamados de samaritanos, porque eles viveram durante o período do cativeiro lá em Samaria. E assim então, os hebreus que se consideravam, presta atenção agora, os judeus, os hebreus que se consideravam sangue puro, sangue legítimo de Abraão, Isaque e Jacó, sangue sem mistura, de um povo eleito, de um povo separado, de um povo santificado, de um povo santo, eles agora consideraram que os seus irmãos, que haviam contraído casamentos mistos, e que agora geraram descendência, esses samaritanos, portanto, os hebreus diziam: não, vocês são mais impuros do que os porcos. Você sabe que para o hebreu, o porco é um animal imundo que não pode ser comido, não pode ser tocado, não pode se criar esse tipo de animal, e etc. E agora então, os samaritanos tinham esse problema com os hebreus, que sejam os judeus, e os judeus, portanto, consideravam os samaritanos como um povo imundo, um povo desprezível, um povo indigno de Deus, indigno da palavra de Deus, indigno da presença de Deus, e portanto totalmente um povo isolado, separado do que eles chamavam da nação santa, que era no caso do povo hebreu. Era um tipo um cisma religioso, era étnico religioso, porque a raiz do problema estava na religião. Então assim os judeus consideravam os samaritanos, e logo os samaritanos também não podiam nem mesmo tocar ou passar por terra de judeu, e vice-versa. Agora, diante desse quadro histórico, chega Jesus numa aldeia de samaritano. Se nós estivéssemos lá, nós acharíamos isso extremamente estranho. Como Jesus vai pousar em terra de samaritano? Como é que Jesus vai dormir numa aldeia de samaritanos? Os samaritanos, por sua vez, disseram: não, aqui você não tem lugar. Quando houve esse conflito, suscitou agora aqui um espírito de discórdia, de divisão e de facção profundo na alma de Tiago e de João. Falaram: Jesus, como pode? Como pode esse povo não aceitar que o Senhor passe por suas terras e durma aqui na sua aldeia? E aí eles tiveram uma ideia, falou: Senhor, por que nós não oremos agora ao Pai, invoquemos o Deus de Elias, e assim como Elias fez lá no passado, nós vamos orar para que Deus derrame fogo e consuma esta aldeia. Não sei se vocês já leram, mas depois dê uma olhadinha. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, a partir ali do versículo 9 em diante, quando Elias mandou o recado para o rei de Israel, dizendo: olha, porque você procurou consultar outros deuses, então da cama que você hoje deitou, você não se levantará, você vai morrer. Aí o rei mandou um chefe de 50 soldados ir lá chamar Elias para conversar.
E foi lá o chefe de 50 soldados com seus 50 soldados, e chegando lá para Elias, falou assim: olha, homem de Deus, vejo que tu és um homem de Deus, o rei pede que você desça. Elias respondeu assim: bem, o que você responderia? O rei mandou ir à casa do Josué. Aí chega lá o capitão de 50 soldados com seus 50 soldados e fala: vejo que és homem de Deus, o rei te chamas. Aí o Elias olha e fala: se eu sou homem de Deus, então que desça agora fogo do céu e consuma a ti e aos teus soldados. E aí desce fogo do céu e mata 51 pessoas. Bem justificado, né? Qual é a justificativa? Você diz que eu sou homem de Deus, e se eu sou mesmo, então que você morra. Chega a notícia para o rei, o rei fala: não, manda um outro lá, um outro comandante com seus 50, e eles foram lá, já o segundo grupo, e ele chega lá: vejo que és homem de Deus, ó homem de Deus, o rei te chamas. Ele diz: eu sou homem de Deus, que desça fogo e mate a você e aos teus soldados. E isso estava na memória do povo hebreu, da história do povo hebreu. Tiago e João lembraram dessa história, acharam interessante e devem ter até argumentado assim: bem, se lá em Elias não se justifica o fogo que ele fez descer, aqui nós temos pelo menos uma razão, nós temos um motivo. Qual o motivo? Qual o motivo? Vocês rejeitaram o Messias. Vocês não aceitaram o Messias. Vocês não acolheram o Messias. E agora imagine a disposição no coração de Tiago e João. E fala Jesus: e aí, vamos fazer como Elias? Vamos clamar a Deus, ele desce fogo e destrói toda essa aldeia. E Jesus lhe responde o seguinte: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Para aí um pouquinho. Aqui está a nossa reflexão. É um texto que todos já conhecem, aqui no DEVAP já falamos desse texto várias vezes, mas aqui nós temos uma questão, nós temos um modo de ver, de olhar, de conhecer a Deus, de interpretar a Deus da parte de Pedro, de Tiago e de João, e nós temos agora um outro modo de ver o Pai, de entender o Pai, de interpretar o Pai, de conhecer o Pai, que é o olhar de Jesus. Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Quando nós olhamos para a nossa experiência, e essa mensagem é uma mensagem que você precisa recebê-la com dois procedimentos. Primeiro, você tem que refletir o que o texto está dizendo, e depois você tem que julgar o seu próprio coração. Como é que nós lidamos com essas questões? Quais questões, Alexandre? Ora, nós entendemos que nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? E nós entendemos que, sendo discípulos de Jesus, nós não somos discípulos de Moisés. Pessoal, existe aqui uma dicotomia, duas coisas que estão numa relação de oposição. Não pense porque a Bíblia fala de Moisés que nós somos discípulos de Moisés. Não, nós somos discípulos de Jesus. Para quem quiser tirar a dúvida e saber em que consiste a distinção entre ser discípulo de Jesus ou discípulo de Moisés, leia depois 2 Coríntios capítulo 3, ali do versículo 5 em diante, em que Paulo faz a devida distinção. Antigo Testamento
que era o ministério da lei. E esse ministério da lei era chamado inclusive de Moisés. O nome Moisés era dado à própria aliança do Sinai, o ministério da lei. E em que consistia o ministério de Moisés? Em que consistia o ministério da lei? Paulo vai dizer, é o ministério da condenação e da morte. Esse grupo daqui, essa ala daqui, repita comigo: ministério da condenação e da morte. Isso é próprio de Moisés, próprio do ministério de Moisés, e assim foi não somente possível acontecer, mas era necessário, porque havia um objetivo. Na verdade, o ministério de Moisés não era exatamente o da condenação e da morte, embora fosse da condenação e da morte. Como assim? O ministério da lei consistia em, como que um espelho, mostrar ao homem aquilo que ele é. Quando o homem tentava cumprir a lei, que era santa, justa e boa e espiritual, o homem se via fragilizado, fraco, incapaz, insuficiente, e aí então ele transgredia a lei. Quando o homem transgride a lei, o que acontece? Ele se torna culpado e fica agora debaixo da condenação da lei. Mas o propósito não era exatamente condenar, era apenas mostrar quem é o homem, e que o homem por si mesmo, com as suas próprias forças, sem Deus, ele está debaixo de condenação. Mas isso era para despertar no homem o conhecimento de si mesmo e despertar nele um clamor, como quem, vendo-se culpado e vendo-se condenado, ele tinha que clamar: miserável homem que sou. Ele tinha que chegar a esse reconhecimento de que ele é culpado. Olha minha toalhinha funcionando. De que ele era culpado e de que ele estava debaixo de condenação, e agora ele tinha que clamar por socorro, clamar por perdão, clamar por graça. Por isso que no finalzinho do capítulo 7 de Romanos, quando fala desse ministério da lei, Paulo vai dar aquele brado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o ministério da lei, ele é marcado por essas duas palavras, condenação e morte. Logo, quando lá no Antigo Testamento se clama por fogo para destruir o pecador, porque ele vem da parte do rei, e o rei consultou outros deuses que não foi o Senhor, ora, está tudo de acordo com o ministério da condenação e da morte, está tudo certo. A questão é que, vindo Cristo, ele estabelece uma nova aliança conosco. Ele agora diz: olha, a antiga aliança é como uma luz que do rosto de Moisés resplandecia, mas essa luz foi apagando, se apagando, se apagando, até que quando Jesus na cruz disse: Pai, está tudo consumado, aquela luz se apagou definitivamente. A luz do rosto de Moisés representava a duração desse ministério da condenação e da morte. Já não há, a partir da morte do Senhor, ministério de condenação e morte. Esse ministério foi extinto. Não há mais ministério da condenação e da morte. A luz que brilhava, que representava esse ministério, assim como a luz, o brilho no rosto de Moisés, que ia se apagando, lembra do texto bíblico? Salvo engano, o Êxodo 34, a luz ia se apagando, e o que Moisés fez? Colocava véu sobre a face, para quê? Para que os filhos de Israel não percebessem que a glória estava se apagando. Em outras palavras, Moisés, eu não vou julgar Moisés,
mas com uma certa habilidade de pensamento, de preservação da sua honra, pensou: ora, se o povo perceber que a glória do meu rosto está se acabando, eles vão entender que essa glória não é para sempre, que essa glória não é eterna, que essa glória tem um começo e tem um fim. Aí ele falou assim: bem, para o povo de Israel não perceber o fim do meu ministério, porque eles descobrirem que é temporal, que é passageiro, que acaba, eu vou perder a moral com a turma, não vou não? Perder a autoridade. Ele colocou um véu, e o povo olhava para Moisés, a luz no rosto dele já tinha acabado, ou estava bem fraquinha, aquelas lâmpadazinhas de geladeira, de 5 volts, quase nada, né? E o povo achava que estava brilhando, e Moisés sabia que não estava, mas enrolava o povo, porque se ele fez para o povo não saber, ele estava enrolando o povo, sim ou não? Ele, na verdade, traduzindo para o entendimento da revelação do Novo Testamento, ele colocava véu sobre o rosto, para que as pessoas não se atentassem que o ministério da condenação e da morte teria um fim. E o pior que funcionou, porque até hoje, até os dias de hoje, há aqueles que, dizendo-se cristãos e discípulos de Cristo, ainda consultam as páginas do ministério da condenação e da morte, buscando juízos e imprecações para julgar o mundo, para julgar as pessoas e condenar as pessoas, e a partir disso manter um tipo de relacionamento faccioso, dividido, cheio de, como eu posso colocar, de imprecações sobre os outros que não são da sua mesma fé. Até hoje há aqueles que fazem do Antigo Testamento uma medida para julgar as pessoas, se são salvas ou perdidas, se são boas ou se são más, se são isso ou se são aquilo outro. O fato é que o ministério da condenação e da morte, que era o olhar de Tiago e de João, esse ministério acabou. Vindo Cristo, ele fez uma nova aliança. Amém? Você é discípulo de Cristo? Ou discípulo de Moisés? Pense um pouco. Talvez você, pensando ser discípulo de Cristo, seja na verdade discípulo de Moisés. Pode ser o caso. Sim ou não? Pode ser o caso. Daí vem Jesus falar: eu farei uma nova aliança. Essa nova aliança, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, é uma aliança do Espírito. Não é da condenação e da morte, ela é do Espírito. É uma aliança da vida. Uma aliança da vida, porque o Espírito, ele dá vida. Agora, a lei, ou a letra da lei, ela mata, porque é o ministério da condenação e da morte. Agora, a nova aliança é o ministério da vida, é o ministério da justiça, é o ministério do Espírito, é o ministério da graça, é o ministério da misericórdia, é o ministério do perdão. E o que bem exemplifica essa questão é aquele texto que Paulo diz: Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Poxa, se Deus, né? Que Deus pode tudo, não pode, pessoal? Em termos, né? Deus pode tudo, mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Você sabe qual é? Tem várias coisas que Ele não pode fazer, mas uma delas é aquilo que está na Escritura: Deus não pode negar-se a si mesmo. Se Ele é graça, Ele não pode ser de outro modo. Ele é graça, porque então Ele não pode agir de outro modo. Sabe por que nós cristãos sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos? E não damos conta de fazer, e fazemos promessa, fazemos pacto, fazemos voto,
esperamos um reavivamento para ver se a gente consegue e não damos conta, porque queremos fazer aquilo que nós não somos. Ou seja, nós só fazemos aquilo que nós somos, procedemos do modo que corresponde àquilo que nós somos. Se Deus é graça, é misericórdia, é perdão, Ele não pode negar aquilo que Ele é. Logo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os homens. Essa é a palavra que define o Evangelho: reconciliação. Não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não imputa na pessoa de Jesus. A grande obra de Deus, depois da criação, é a obra de redenção na pessoa de Jesus. E ali Deus está em Cristo, fazendo o quê? Imputando a culpa, a acusação, o medo, cobrando, exigindo, retaliando o homem, pagando o mal com o mal. Não, Ele está reconciliando os homens com Deus, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, não somente Ele está reconciliando e não está imputando aos homens as suas transgressões, mas agora Ele está nos entregando a nós homens reconciliados com Deus, o ministério da reconciliação. Não é? Segue para os irmãos verem o próximo versículo aí. Ou melhor, vamos voltar. Volta no 18. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da... o que Deus nos deu? O ministério. E esse ministério qual ministério? Então, se o ministério é o ministério é uma incumbência que Deus nos entrega, se o ministério é um trabalho que deve ser realizado e levado a cabo, e esse ministério é o trabalho, é o ministério, é a incumbência da reconciliação, qual é o papel da igreja? Qual que é o papel da igreja? Levar o que para os homens? Uma palavra de acusação ou de reconciliação? Uma palavra de estratificação da sociedade ou de reconciliação? E como é que é essa palavra? Todos podem se aproximar de Cristo. Mas aqui está a grande questão: como que nós procedemos? Como você procede? Esqueça os outros crentes, as outras denominações, pensemos somente no DEVAP, e mais propriamente pense em você, de quem você é discípulo. Você é como Tiago e João, que ainda está invocando fogo sobre as pessoas porque elas não correspondem àquilo que você pensa que deve ser? Ou você é como Jesus, que diz para Tiago e João, né? Dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para juízo, Ele veio para salvar as almas dos que estão perdidos. Esse aqui é o princípio do discipulado. Lembra do caminho? Ou seja, você pode ser crente em Jesus, isso é uma coisa. Ser crente é uma coisa, ser cristão é uma coisa, no sentido geral da palavra. O que você é? Eu sou crente. É porque você não é o quê? Católico. Eu sou crente porque você não é o quê? Espírita. Beleza. Agora a questão aqui não é se você é crente. E esse é o grande desafio. Você quer ser um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus? Não é sério, estou perguntando sério. Vocês querem ser um discípulo? Você tem que pensar nisso. Algum dia você vai ter que parar e decidir, não se você é crente, você já nasceu crente,
Se nasceu no meio dos crentes, de família crente, todo mundo é crente, professor era crente, todo mundo, até o padeiro da padaria era crente. Você se acostumou com a crença, você não tem como acreditar de outro modo, porque para onde você vai a conversa é a mesma. A pergunta é se você quer ser discípulo de Jesus, seguir os passos de Jesus. Então logo, lá em Lucas capítulo 9, acontece o episódio em que nós temos o contraste do olhar de Moisés por meio de Tiago e João e o olhar de Deus por meio de Jesus, que nós entendemos que a nova aliança, que é do Espírito e da vida, não é da condenação e da morte, pelo contrário, é o ministério da vida, que Jesus veio trazer foi vida e salvação, o que implica perdão, graça, misericórdia e tudo mais. Isso gera em nós um choque, porque os nossos valores são exatamente opostos ao de Jesus. Jesus é um camarada estranho, muito estranho, porque tudo que ele fala vai de encontro às nossas convicções, às minhas convicções, às suas convicções. A convicção do homem ocidental do século 21, brasileiro, dentro da atual conjuntura político-religiosa em que nós vivemos. Olhe para o mundo e veja quantos samaritanos não há. Você não é samaritano, não, você faz parte do povo eleito, do povo separado, do povo chamado, do povo santificado. Você teve a graça de ter nascido numa família boa, uma família religiosa, de princípio, com alguma estrutura. Você pôde estudar, você conseguiu vencer os pequenos vícios, né? Conseguiu constituir uma família, graças a Deus. Seus filhos são bem educados, são estudados, está tudo certo, é uma família modelo. Você é crente, tem Bíblia, vai para a igreja, você é lindo, maravilhoso. Mas e quando você olha e vê as pessoas do mundo que não se parecem com você em nada absolutamente, dos seus valores, da sua fé, como é que nós lidamos com as pessoas que não são semelhantes a nós? Está meio abstrato, né, a conversa? Está abstrata. Queridos, infelizmente nós temos que parar e pensar em algum momento sobre a nossa realidade humana. Como é que nós lidamos com pessoas de outras nacionalidades? Não, vamos começar daqui de dentro, né? Como é que nós lidamos com pessoas de outras regiões do país? Parece uma tolice perguntar isso, mas não. Vocês não têm ideia como que existe preconceitos formados das pessoas de uma região em relação a outra região. Como é que nós lidamos com as mulheres abandonadas dos maridos, sem maridos, divorciadas? Para usar a linguagem de hoje, né? As mães solo. Não é solo que fala? Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós lidamos com as pessoas que são pobres, miseráveis, que estão abaixo da linha da pobreza? Eu sei como é que eu ajo, e eu sei o quanto que eu luto contra a minha razão e os meus preconceitos ocultos, porque sempre quando você bate o olho numa pessoa, ali acontece um conflito. Primeiro, por um lado, você se sente no dever moral de ajudar um desgraçado, sim ou não? É um dever moral. Por outro lado, você tem todas as razões e todas as justificativas para não ajudá-lo. Aí, quer um exemplo? Isso é um vagabundo. É um vagabundo ou não é vagabundo? Estou perguntando para vocês, ajuda aí.
O cara é mais novo do que eu, pois eu fiz 50 anos agora. O cara está com 42. Costumo comentar assim: olha, esse camarada aí é o seguinte, se ele for aqui na esquina, aqui, entra nas ruas aqui da Taguatinga, primeira obra que ele vê numa casa, ele chega para o pedreiro e fala assim: olha, está precisando de um ajudante? O que o pedreiro vai falar? Pá, vem aqui amanhã, R$90 a diária, para puxar areia, cimento, carregar massa, lavar a ferramenta. Ele quer? Ele não quer. Logo ele é o quê? Ele é um vagabundo. Não tem outra palavra. Tem outra palavra? Tá, e por que você também não é um vagabundo? Aí é onde entra a grande questão. Por que o Pedrão não é um vagabundo? Lá no semáforo, um homem desse tamanho, branco, alto, forte, com a plaquinha: fome dói. Fome dói. E coloca o Pix embaixo, ainda coloca Banco Itaú. Fome dói. Por que o Pedro não faz isso? O problema não é que ele é um vagabundo e você não é um vagabundo. O problema está no contraste que você estabelece. Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu dou duro, eu luto. Ele é um vagabundo. Você confere aquilo que você é a você mesmo. Você se esqueceu que você é produto de uma estrutura familiar que desde o início foi te forjando para ser exatamente o que você é agora. O outro, coitado, ele é escravo de uma condição. Ninguém quer de bom grado e de bom coração e por felicidade passar o dia num semáforo, ainda que por vagabundagem, naquela condição. Ninguém quer. Você quer? E por que ele está lá? Por que ele está lá? Você já lhe ofereceu um banho? Vamos à minha casa, tomar um banho, trocar sua roupa, cortar seu cabelo, fazer sua barba, e nós vamos tentar arrumar um emprego para você? Não, ele é só um vagabundo. Só quer que ele vai arrumar emprego. A pessoa toma banho, passa perfume, faz barba, não consegue emprego, o desgraçado vai ficar lá como? Eu sei que tem as coisas erradas, existem, né? Mas que nós colocamos tudo num saco só e nós justificamos tudo por causa da nossa, para aliviar, oxigenar, refrigerar a nossa consciência. Mas isso aqui é o de menos, é bobagem. Deixa essas pessoas lá, que aqui em Brasília ninguém morre de fome, né? Não. Qualquer refeitório aí do governo é R$1 e a comida é melhor do que a da minha casa, eu te garanto. A comida do Roriz, ainda falo do Roriz, é comunitário, restaurante comunitário. Foi o Roriz que inaugurou isso aí, né? Mas é isso mesmo. Mas, e quando você vê as prostitutas, aí falam mulheres de vida fácil. Vai ficar no lugar dela meia hora, levando lapada. Homem velho, nojento, sujo, bafo de cachaça e de cigarro, fungando no seu cangote por causa de R$50. Um homem que não é seu, que você não ama, que você não deseja. É fácil? Vocês estão rindo de quê? Mas é só uma vagabunda, pilantra. Emprego tem, você não dá, mas deve ter. Alguém vai dar. Ninguém sabe da história dessa pessoa, o cativeiro em que ela vive. Quem colocou ela nesse cativeiro? Vocês lembram de Maria Madalena? Não sei quantos de vocês sabem da história de Maria Madalena. Tanto pela Bíblia quanto pela tradição, ela fora violentada pelo seu próprio tio durante a infância. Seus pais morreram, eram 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos. Seus pais morreram, eles eram criança.
e ficaram aos cuidados do seu tio Simão. Simão era um fariseu. Simão, tio desses três, uma certa ocasião ficou leproso, foi expulso da cidade. Jesus curou o tal do Simão leproso, aquele que violentava dentro de sua casa Maria Madalena. A criancinha, menininha, Mariazinha, crescendo, violentada por um tio safado, velho, sem vergonha, não é? Ou não? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Ela chegou na idade de uns 13 para 14 anos, ela se revoltou. Falou: é melhor eu cair na rua, me prostituir em troco do pão, do que ser abusado dentro da própria casa. Foi para as ruas, possuída por 7 demônios. Jesus vai encontrá-la, vai expulsar os demônios, vai restaurar sua vida e vai fazer dela a primeira portadora da palavra do Evangelho e da ressurreição do Novo Testamento. Mas existe uma história e existe um cativeiro, até mesmo na sua família. Você deve saber, deve ter alguém que está em algum cativeiro, que não seja da prostituição, que não seja da mendicância, que não seja do tráfico de drogas, mas tem algum cativeiro que não deixa você destravar, que não deixa você estudar, que não deixa você sair desse casulo. Você está precisando de libertação, ou não? Como é que nós vemos o mundo no qual nós vivemos? Qual é a palavra que nós temos para oferecer para o mundo? Essa é a grande questão. Os irmãos aqui que moram no Gama, né? Os irmãos que moram no Gama, os irmãos que moram ali para o lado do Riacho Fundo, que moram ali para o lado de Recanto da Zema, naquela direção lá, quando vão embora, passa ali perto da Coca-Cola, e a esposa fica com a cara bem feia, olhando para o marido, de rabo de olho, para ver se ele não vira a cabeça para um lado e para o outro. Porque lá estão as pessoas perdidas. Sim ou não? Os perdidos. Com certeza vão para o inferno. Não pode. Nós vamos para o céu, eles para o inferno. Jesus uma vez, não sei se já leram esse texto, é um texto bíblico, mas com um complemento de um livro apócrifo. Você pega um pedaço do apócrifo, pega o canônico, junta os dois. Uma vez Jesus chamou o Silas Malafaia, o Macedo, o Chapéu, quem mais? O Soares, quem mais? O Anderson Silva. Takayama não existe mais não, Takayama agora é político. Acabou, isso aí esquece. Chamou o pastor Josué, o Papa, só autoridade. Aí estava todo mundo esperando as bênçãos chegar de Jesus, faz uma estendida. Falou: não, calma, não é para dar bênção não, é só para lembrar vocês, dar um recado, que aquelas mulheres lá da Coca-Cola vos precedem no reino de Deus. Mas como assim? Não tem como assim. Alguém pode interpretar: então eu vou para a Coca-Cola, ué. Se é para ir primeiro que os bispos tudo, eu vou para a Coca-Cola. Não. É que aquelas da Coca-Cola têm melhores condições de arrependimento do que aqueles que pensam que não precisam de arrependimento. Porque o doente sabe que precisa de um médico, o Josué não sabe. Você viu aí? Terapeuta junguiano. Vocês viram hoje? Como é que não veio para uma palestra dessa? Agora eu quero saber o que ele vai dizer. E aí ele inventa esse seminário e me coloca na fogueira e fala: pois é, o bispo Alexandre é um dos mais interessantes que eu conheço, dos mais inteligentes, que faz o diálogo, tal. Ué,
Eu nem sei se eu vou pregar, ou se eu vou palestrar, mas eu vou pegar um texto bíblico, vou ler para os irmãos, a saúde familiar. Texto bíblico. Não, ele quer me colocar na Freud, Jung, Nietzsche. Aqueles 6 ali que vocês viram lá, nenhum precisa de arrependimento, ou precisa? Mas vocês estão entendendo, né? Nada a ver, viu, Josué? Eu só quero dizer, para vocês entenderem as questões, como é que são. Nós nos julgamos melhores, e é nesse contexto, exatamente nesse contexto, pode seguir adiante, viu? Exatamente, pode seguir. Não, volta no 58, no 57. Isso. Olha agora como que a Bíblia dá seguimento no caminho do Calvário. Primeiro, o que nós vimos? Jesus vai para Jerusalém. Sim ou não? Fazer o quê? Ganhar na loteria? Vai ser glorificado? Aplaudido? Vai fazer o quê? Preso, morrer, renúncia, cruz. É isso. Mas para você entender bem, segue a ideia dos samaritanos lá, da aldeia de samaritanos, para você poder entender qual é a relação do ministério de Cristo enquanto sofrimento e do ministério de Cristo enquanto reconciliação e perdão e não condenação. Então agora nós estamos aqui estupefatos diante dessa verdade do Evangelho. Vocês têm que saber o que é o Evangelho, para agora você decidir se você vai com Jesus ou não vai. Se você quer ser um discípulo ou não. Olha como segue o texto bíblico claramente. Indo eles, caminho fora. Estão caminhando. Alguém diz a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Pelas palavras, esse camarada dizendo assim: olha, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Estava ali vendo a conversa, você vai para Jerusalém, né? Está aí, muito bem. Aí o samaritano lá, você não desceu fogo. Deve ser uma coisa boa, é um caminho muito bacana, né? Quero ser o teu discípulo. Mas Jesus lhe respondeu. Vocês nunca vão ver Jesus suplicando, clamando, pedindo, se humilhando para que as pessoas o sigam. Nunca. Quando Jesus curou o homem que estava possesso, aquele tal do gadareno, e aquele homem, depois de tantos anos nos cemitérios, e agora sentado em perfeito juízo, completamente restaurado, aquele camarada, ele ficou assim tão grato a Jesus, tão grato, e ele falou assim: olha, Jesus, eu quero te seguir, eu vou com o Senhor. Não seria um ótimo discípulo ou não? O gadareno, agora liberto, é a prova, é o testemunho, é o triunfo, é a coroa para Jesus levar e mostrar: está vendo aqui, ó? É isso que eu faço. Ele falou: não, volta para os teus. Você vai dar testemunho lá na tua cidade. Vai. Jesus não prende. Em outra ocasião, lembra quando as multidões abandonaram a Jesus depois do discurso de João capítulo 6? Todas as multidões abandonaram, ficaram apenas 12. Jesus olhou e falou assim: vocês também não querem voltar? Por que Jesus tem essas coisas com ele? Porque ele não fala: não, gente, pelo amor de Deus, volta para cá, deixa eu explicar direito, vocês não entenderam, tem uma exegese aí para poder. Não, vocês que ficaram também não querem voltar? Aí Pedro: ah, mas Senhor, mas vamos para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele falou: tá bom, mas ainda tem um aí que é diabo. Ou seja, não tem esse negócio. Sabe por quê? Porque discipulado
tem um preço. Não pense que discipulado não tem preço. Pelo contrário, Jesus disse, falando sobre o discipulado, preste atenção você em nome de Jesus, falando sobre o discipulado, ele disse: olha, você aí que quer ser meu discípulo, pense comigo, qual é um homem que, se propondo a fazer uma torre, construir uma torre, primeiramente ele não se assenta e faz os cálculos para ele saber se ele tem ou não os recursos para ele concluir a obra de edificação dessa torre, para não acontecer que, tendo começado, não tem os meios com que completar, a torre fica pela metade e as pessoas vão zombar dele dizendo: começou a obra e não terminou. Falando sobre o discipulado, ele está dizendo: faça os cálculos, ou seja, entenda o que é o discipulado e se você está disposto a cumprir o discipulado. O que é estar disposto a cumprir o discipulado? É abrir mão das suas ideologias, todas. Discípulo não tem ideologia, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem, não. Ele é um homem do céu, uma mente do céu. Jesus é o meu rei, meu reino não é deste mundo. Eu não me envolvo com as coisas da terra. Aqui eu vivo, como diz Paulo, usando deste mundo como se dele não precisasse. A gente faz uso, mas nós não nos prendemos. Não. O discipulado tem um preço. Você tem que abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade daquele que te chamou. Por isso que a oração do discípulo é: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nome é dele, o reino é dele, a vontade é dele. O discipulado tem um preço. Por isso, quando o indivíduo diz: Senhor, eu vou contigo para onde quer que tu fores, Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm o quê? Os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É esse Jesus que você quer? Ou é aquele que dizem que se você for a ele hoje, ele vai te dar uma fazenda, vai te dar uma empresa, você vai ficar rico, você vai arrumar um casamento excelente, você não vai ter mais problema nenhum no mundo? Qual é o Jesus que você quer seguir? Esse aqui é sem graça, por agora. É complicado, é duro. Você vai seguir alguém que não tem onde reclinar a cabeça? Josué, e aí? Hoje é onde? Reclinar a cabeça onde? Não tem. Passar ali no Monte das Oliveiras, vamos orar, orando. Quando dormir, deita do lado de um galho de pau lá e espera o dia amanhecer para a gente continuar a viagem. Ô vidinha esquisita, não? Mas é o abrir mão para segui-lo, lógico. Eu falo aqui em termos gerais, mas próximo versículo. A outro disse Jesus: segue-me. O primeiro se ofereceu, e Jesus fala para o outro: você segue-me. Só que agora o camarada responde o quê? Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Em outras palavras, não, eu cuido do meu pai, eu preciso cuidar. Quando ele morrer, eu não sei quando, mas um dia ele morre, não é? Eu vou te servir. Ou se quiserem outro sentido para o texto, vai dar no mesmo. Digamos que o pai dele tivesse morrido naquela ocasião, e ele quer ir lá sepultar. É lógico que se seu pai morrer, vá sepultá-lo, viu?
Aqui, nós temos aqui uma situação bastante dramática, mas para você entender o preço do discipulado. Jesus responde: deixa aos mortos o sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Próximo versículo e último. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, logo no início do capítulo, no finalzinho do capítulo 9, antes de entrarmos para o 10, Jesus começa o caminho para Jerusalém e se coloca aqui as condições do discipulado. Você pode escolher ser um discípulo ou não. Na próxima semana, nós vamos contar para vocês, ou vamos começar pelo menos, a história que Jesus conta a caminho do Calvário, em que vai colocar à prova o discipulado. Tá bom?